Obrigada, Simone, por introduzir já o debate. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui debatendo esse tema que é extremamente importante para a sobrevivência das universidades públicas e para a defesa da vida, né? Primeiramente, eu queria me apresentar. Eu sou professora da Universidade Federal Fluminense, que fica no estado do Rio de Janeiro, mas no município de Angra dos Reis, que é um campus do interior. Tanto eu quanto a Simone, nós somos pesquisadoras do COLEMARX, que é o coletivo de estudos em marxismo e educação. E a gente, né, no COLEMARX, nós estamos nesse esforço coletivo de reflexão e produção de materiais que possam subsidiar o debate público sobre o ensino remoto nas escolas e nas universidades em tempo de pandemia. Então, na quinta-feira passada, eu, Simone, professor Roberto Lerre, professora Amanda Moreira, estivemos numa live promovida pelo Esquerda Online, está disponível no Facebook e no YouTube, com o título "Por que os trabalhadores não devem aceitar as aulas remotas?". Então, nessa live, nós debatemos com a ênfase na educação básica. E essa live era o lançamento da revista que nós produzimos e que está disponível no site do COLEMARX, que é www.colemarx.com.br. E hoje, né, nós estamos aqui agora fazendo uma ênfase no debate sobre o ensino remoto nas universidades públicas. Então, o debate que a gente está fazendo hoje é um pouco um aprofundamento, uma continuidade do debate que fizemos na semana passada. Então, quem puder assistir o debate da semana passada também, nós trazemos muitos elementos que estão sendo implementados na educação básica e que também são implementados no ensino superior. Bom, e aí hoje a gente tem a grande pergunta: por que as universidades federais não devem aceitar as aulas remotas? Então, primeiramente, eu queria explicar por que a gente está usando a nomenclatura, e é uma nomenclatura ensino remoto de emergência, né? Porque é tempos de emergência e é um ensino remoto feito de emergência. Né? Então, a gente usa essa nomenclatura, né? Eu, pelo menos, particularmente, tenho gostado mais de usar ela e não EAD, né? Ensino à distância, né? Primeiro porque o EAD tem uma regulamentação a partir de um decreto de 2017 que define que a EAD é uma modalidade educacional que exige pessoal qualificado, políticas de acesso, acompanhamento e avaliação compatíveis. A EAD, ela compreende atividades presenciais que devem ser desenvolvidas em uma sede ou em um polo de educação à distância, e esses polos, essa sede, devem manter uma infraestrutura física, tecnológica e de pessoal adequada para atender os estudantes com dificuldades tecnológicas, com dúvidas, com a dificuldade de acesso à internet e outras milhões de dificuldades. Em 2019, foi lançada uma portaria, dezembro de 2019, que permite ampliar nos cursos presenciais a oferta de carga horária em EAD, mas até o limite de 40% da carga horária total do curso. E a carga horária em EAD, ela deveria estar especificada previamente no projeto pedagógico do curso, e antes da matrícula, os estudantes deveriam ser informados de que cursariam disciplinas em EAD. E aí, no contexto da pandemia, né, em março desse ano, o MEC publicou 2 portarias que autorizam a substituição das aulas presenciais em andamento por aulas em meios digitais com tecnologias de informação e comunicação. Só que o MEC ele não revogou a portaria de 2019. E ele passou por cima da necessidade de que a carga horária à distância esteja prevista no projeto pedagógico do curso e que se limite a 40% da carga horária total. Né? E o que é bem problemático é que faz com que os estudantes que foram matriculados em disciplinas presenciais tenham que migrar de emergência para formas de aprendizagem à distância, sendo cobrados a usar plataformas que requerem equipamento de uma qualidade mais ou menos razoável, programas de webconferência que demandam uma boa conexão de internet e etc. Né? Então, vemos que na educação superior,
assim como está acontecendo na educação básica, o ensino remoto é uma solução de emergência. E ele acaba sendo um grande vale-tudo. Uso de celular, aula enviada por WhatsApp, material enviado por e-mail. Uma pesquisa do Banco Mundial em vários países aponta que são poucos países que estão, de fato, conseguindo adotar, de forma prioritária, a modalidade de encontro virtual em tempo real. Ou seja, os professores e estudantes conseguirem se encontrar em tempo real, online, e debaterem, e os alunos poderem fazer suas perguntas, tirarem as dúvidas, né? Então, são pouquíssimos países que, de fato, conseguem implementar isso. E mesmo nos que conseguem implementar, são relatados muitos problemas. Bom, e aí no contexto brasileiro, né? Em qual contexto é implementado esse ensino remoto de emergência, né? Então, o que são as instituições de ensino superior? Simone já falou assim, muito da importância das universidades públicas, né? E aí eu vou trazer alguns dados, né? O Censo da Educação Superior de 2019 aponta que no Brasil são 296 instituições de educação superior públicas. Dessas, cerca de 42% são estaduais, 37% federais e 21% são municipais. Entre as instituições federais, 63 são universidades, 40 são IFES e Cefetes, né? E essas instituições elas estão espalhadas em 408 campi. E a região sudeste, ela tem o maior número de campi, são 110. Seguida pela região Nordeste, que tem 106 campi. Os dados são de 2017, mostra que o Nordeste liderava o número de matrículas de estudantes, seguida pela região Sudeste. E aí, eu pegando os dados, né, do DataSUS, que trazem os dados de contaminação da Covid e todo esse acompanhamento, apontavam que a região Sudeste apresentava o maior número de casos da COVID, seguido pela região Nordeste. Nordeste, que é a região que lidera o número de matrículas nas universidades federais. Então, a gente tem uma situação, e aí eu estou falando das universidades federais, né? Em que as regiões que concentram o maior número de campi e de matrículas também são as regiões que apresentam os maiores números de casos notificados da Covid. E aí eu vou pegar alguns dados por universidades, né? Entre as universidades federais, a Federal do Pará é a que concentra o maior número de estudantes, são 51 mil estudantes. E as taxas da Covid no estado estão bastante altas. A Simone trouxe esse dado, né, que em Belém foi construído, né, um hospital aéreo para atender a elite, né? As taxas da Covid no estado, os dados de até 3 dias atrás, eram mais de 4 mil casos registrados da Covid, mais de 300 óbitos, a taxa de incidência de 479 casos por 1 milhão de habitantes e 91% dos leitos, isso em 30 de abril, já estavam ocupados, né? Após a Federal do Pará, as universidades federais que têm o maior número de estudantes são a UFRJ, tem 50 mil estudantes, e a UF, 47 mil estudantes, que é a minha universidade. Ambas estão localizadas no estado do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro possui mais 9 instituições de ensino superior públicas, tanto federais quanto estaduais. E no Rio de Janeiro, os dados da Covid também não são nada fáceis, né? Apontam mais de 11 mil casos, mais de 10 mil óbitos, a taxa de incidência é de 679 por milhão de habitantes. E no Rio de Janeiro, em 1º de maio, a taxa de ocupação dos leitos exclusivos para a Covid já era de cerca de 95%. E aí o estado do Amazonas, né, que tem a maior taxa de mortalidade pela Covid, né? Em 4 de maio desse ano, né, 3 dias atrás, foram contabilizados mais de 7 mil casos, mais de 500 óbitos, só os contabilizados, né? A taxa de mortalidade é de cerca de 141 óbitos por milhão de habitantes. E no estado, eu consegui fazer um cálculo bem aproximado, contabiliza-se mais ou menos 50 mil estudantes matriculados no ensino superior na Universidade Estadual do Amazonas e na Universidade Federal do Amazonas,
né? E o total aproximado, mas bem aproximado mesmo, de docentes nessas instituições é de 2.600. Então, portanto, nós temos cerca de 50 mil estudantes, esse dado é bem aproximado, e cerca de 2.600 docentes que estão expostos à Covid no estado com maior taxa de mortalidade. E todos esses números são bastante aproximados, mas mostram um pouco o alto número de estudantes, de professores, dos técnicos administrativos, dos contratados, dos terceirizados, que estão expostos a altos níveis de estresse e de tensão devido ao avanço dessa pandemia, que atinge os seus familiares, seus amigos, promove uma total reestruturação da vida doméstica. Então, o medo do contágio, o medo da morte, ele é real. E, nesse sentido, nós precisamos considerar também a questão do adoecimento mental, né? Os dados sobre adoecimento mental dos estudantes. Né? Uma pesquisa divulgada em 2015 pela revista Psychiatric Times. Ela entrevistou cerca de 150 mil estudantes em mais de 200 universidades estadunidenses. Identificou que metade dos estudantes universitários já teve pensamentos suicidas durante a sua graduação. Nos Estados Unidos, o suicídio é a segunda principal causa de morte de estudantes universitários. E essa é uma tendência mundial. No Brasil, uma pesquisa realizada em 2018, ou seja, antes da Covid, bem antes da pandemia, a pesquisa que envolveu 65 instituições federais de ensino superior, mostrou que em 83,5% dos estudantes de graduação experimentavam algum grau de dificuldade emocional. A ansiedade afeta 6 a cada 10 estudantes. A ideia de morte afeta 10,8% dos estudantes. E o pensamento suicida afeta 8,5% de estudantes. E esses dados já vinham aumentando entre 2014 e 2018, que foi o período da pesquisa. Essa pesquisa é da Andifes, né? E os dados da pós-graduação. Na pós-graduação, uma pesquisa realizada em 2018, antes da pandemia, só com estudantes da UNB, apontou que 21% dos estudantes pensaram em suicídio pelo menos uma vez ao longo do curso. A taxa de estudantes que pensam em suicídio diariamente, ou pelo menos uma vez por semana, é cerca de 10%. Isso antes da pandemia. Esses dados são antes da pandemia da coronavírus. E já eram bastante preocupantes. E ainda não é possível mensurar o impacto da pandemia na saúde física e mental dos nossos estudantes, dos nossos professores, dos técnicos, dos funcionários terceirizados, e de todos os profissionais que atuam no ambiente acadêmico. É cada dia, cada hora, recebendo notícias de pessoas que estão morrendo. E aí eu pergunto, retomar as atividades acadêmicas a partir do ensino remoto de emergência ajudaria a contornar o problema do adoecimento mental dos estudantes, professores, técnicos e dos demais profissionais? Bom, além das questões relativas ao adoecimento mental, os dados de 2018 apontavam que 25% dos estudantes das instituições federais de ensino superior relatavam sofrer com dificuldades financeiras. Em nível nacional, cerca de 70% dos estudantes possuem renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. E, portanto, 70% dos estudantes das universidades federais se encaixam como um público prioritário para o programa de assistência estudantil. 26% desses estudantes vivem em famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. Mas a assistência estudantil vem tendo seus recursos extremamente reduzidos, pelo menos desde 2017. O que vem levando os nossos estudantes a viver em condições de extrema privação, tanto nas condições de moradia, na quantidade e na qualidade da alimentação. Temos estudantes sofrendo privação na alimentação. Essa situação é especialmente dramática nos campos do interior, que ficam distantes da sede. Os dados de 2018 também apontaram
que cerca de 40% dos estudantes estavam desempregados, mas em busca de trabalho. São estudantes trabalhadores. 29,9% dos estudantes exerciam uma atividade remunerada. E dentre esses, 46% trabalhavam mais de 30 horas semanais e 44% em trabalhos extremamente precários. Provavelmente esses estudantes estão desempregados hoje, durante a pandemia, tendo que lidar com o desemprego e o adoecimento mental, e talvez até com adoecimento por conta da Covid. Mesmo com todas essas dificuldades, esses estudantes, eles lutam pelo sonho de se formar em uma universidade pública de qualidade. Dos estudantes das instituições federais de ensino superior, 51% são os primeiros da família a cursarem uma universidade. E esses estudantes, todos os estudantes, merecem uma educação pública de qualidade. Serão profissionais que exercerão atividade de extrema relevância para o nosso país. São assistentes sociais, são professoras, enfermeiras, dentistas, engenheiras, porque 54,6% dos estudantes das universidades federais são mulheres. E durante o período da pandemia, recai majoritariamente sobre as mulheres o trabalho de cuidar da casa, dos filhos, dos idosos, dos enfermos, que é um trabalho não remunerado, mas é esgotador. Os altos índices de violência contra as mulheres e o feminicídio também colocam as mulheres em maiores condições de vulnerabilidade durante a pandemia. Mas muitos poderiam dizer que para os estudantes universitários valeria a pena o esforço para se engajarem nas aulas remotas de emergência. Bom, o ensino remoto de emergência vai deixar de fora um grande número de estudantes que não têm acesso à rede de Wi-Fi de qualidade e a equipamentos adequados. E os dados do Banco Mundial mostram que nos países de renda média e baixa é cerca de 50% dos estudantes. E aí, nesses casos, o Banco Mundial vem recomendando que se experimentem outras formas de ensino que não demandem acesso à banda larga de qualidade, como essas múltiplas formas de entrega de tarefas por plataformas online, por e-mail, por aplicativo, por mensagem WhatsApp, por tutoria. Bom, muitos vão defender que é plenamente possível seguir a aprendizagem e acessar os conteúdos utilizando um celular. A cobertura nacional de celulares, de smartphone, realmente é bastante alta. Mas a grande maioria utiliza pacotes de dados limitados. Quando o pacote termina, os usuários geralmente ficam com acesso à internet limitado a apenas alguns aplicativos, ao WhatsApp e ao Facebook. E, inclusive, a nossa live agora no Facebook talvez esteja incluída nesse bônus das operadoras, quando o pacote acaba. Mas aí como é que a gente vai esperar que esses estudantes do ensino superior possam realizar com autonomia o seu estudo? Se não é possível acessar sites de revistas acadêmicas, não é possível fazer download de livros, de artigos, ou acessar fontes confiáveis de informação. O ensino remoto de emergência nas universidades públicas condena muitos estudantes a ficarem para trás ou abandonarem os cursos. E isso pode ter um impacto enorme e um aumento da evasão em determinados cursos e determinados campi que atendem majoritariamente os estudantes de baixa renda. Uma outra questão importante é a qualidade do ensino que é ofertado para aquela minoria de estudantes que consegue acompanhar o ensino remoto de emergência. A queda na qualidade do ensino, o empobrecimento da formação, os problemas na equidade do acesso estão levando a estudantes de algumas universidades lá nos Estados Unidos, não é nem aqui no Brasil, como estudantes da The New School, da Vassar College em Nova York, da Universidade de Chicago, a realizarem protestos e a organizarem greves estudantis agora durante a pandemia. Esses estudantes lá nos Estados Unidos, que deveriam ter condições de acesso à internet muito melhores do que nossos estudantes aqui brasileiros, esses estudantes exigem que nenhum aluno seja reprovado nas disciplinas, que os professores não façam cobranças excessivas de trabalho,
que os planos de aula sejam revistos de acordo com as demandas e com as possibilidades dos estudantes, que seja criado um fundo para apoiar os estudantes com maiores necessidades, que se reduza o valor das mensalidades, porque lá as universidades são todas, a maioria, pagas, né? E que sejam garantidas a proteção aos trabalhadores. Então, a gente vê, né, que aonde está acontecendo o ensino remoto de emergência, fica na mão dos professores fazer a mediação dos conteúdos da sua disciplina com a realidade trágica da pandemia. E muitos professores afirmam que não é possível seguir como se nada tivesse acontecendo, como se fosse normalidade. E as aulas, elas acabam se tornando espaços de desabafo, espaços de solidariedade, que são fundamentais. Nos Estados Unidos, professores organizaram uma campanha que tem no Facebook, chamada Cultivando o Cuidado e a Compaixão, para que os professores tenham mais compaixão pelos seus estudantes e não cobrem tantos trabalhos, né? Mas, no entanto, o semestre letivo está em andamento. E, no final, os estudantes vão ter os créditos das disciplinas. Né? E como é que ficam as lacunas na formação desses profissionais? Né? Então, eu trouxe esse exemplo dos Estados Unidos, mas a gente consegue também pensar o Brasil a partir daí. O próprio Banco Mundial reconhece que os níveis de desemprego dos graduados depois da pandemia, né, provavelmente aumentarão devido à desconfiança do mercado de trabalho quanto à qualidade da aprendizagem remota. Né? E aí, como solução, né, o Banco Mundial sempre vai dando grandes soluções para os problemas da educação, né? O banco recomenda que as universidades expandam a oferta de cursos de curta duração, programas de certificação dos estudantes, recomenda que utilizem plataformas privadas de conteúdos disponibilizados por universidades internacionais. É o que o banco denomina de mercado de soluções de gerenciamento de aprendizagem. E aí o banco tem vários documentos, relatórios, fazendo propaganda aberta de plataformas como a Moodle, Blackboard, Canvas, serviços de conferência como Zoom, Adobe Connect, Skype, Big Blue Button, e provedores de nuvens como a Amazon, Microsoft, Google, que são empresas que estão lucrando de forma estratosférica agora durante a pandemia. Porque o banco está em coalizão com corporações de serviços educacionais durante a pandemia. E ele utiliza os seus relatórios para fazer propaganda de plataformas globais de cursos online em massa, que são os chamados MOOC. E aí um exemplo é a Coursera e a edX. A Coursera, eu fui procurar no site, o que era isso que o banco fica fazendo propaganda, Ela disponibiliza cursos pagos de universidades estrangeiras, várias universidades estrangeiras, até universidades bastante reconhecidas, e também universidades brasileiras. E a Coursera ela tem parceiros como a Fundação Lema, o INSPER, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, a USP, a Unicamp. E aí, para o período da pandemia, eles até fizeram uma promoção, lançaram uma campanha para ampliar a adesão das universidades à Coursera, que é uma plataforma de cursos. E aí as universidades, por exemplo, a Federal de Lavras, o IFE de São Paulo e a Universidade Federal de Santa Maria, e isso só alguns exemplos que eu consegui identificar na internet, adquiriram pacotes de acesso a alguns cursos durante a pandemia, para que os estudantes não ficassem sem nada para fazer. Mas isso é dinheiro público sendo escoado para o setor privado, e de capital estrangeiro. Bom, então a pandemia ela é aproveitada pelas corporações como uma grande oportunidade de maximização dos lucros. Existe uma coalizão global da educação, que está no site da Unesco, que é uma coalizão que junta a Unesco, o Banco Mundial, a OCDE, a ONU, a OMS, a Unicef, a OIT, empresas diversas como a Microsoft, a Google, Facebook, Zoom, Moodle, fundações várias como a Lehman, a Fundação Bill e Melinda Gates e por aí vai. E o objetivo dessa coalizão global da educação, que foi criada agora durante a pandemia,
é propulsionar a utilização de tecnologias de aprendizagem remota. Né? Então, o ensino remoto de emergência, além de excluir muitos estudantes, contribui para um processo de evasão que já vinha num crescente devido à redução da assistência estudantil, né, e evasão que pode acarretar no esvaziamento de cursos e de campi das universidades públicas. Né? E o ensino remoto de emergência, ele também significa uma queda brutal na qualidade da formação que é ofertada nas universidades públicas brasileiras, que são centros de excelência na produção do conhecimento, conforme a Simone ressaltou na fala dela. E aí eu pergunto, né, a quem interessa o desmantelamento das universidades públicas? As universidades federais têm um corpo docente composto por 62% de doutores. As faculdades privadas só têm 24% de doutores. Né? Muitos mestres, né, quando completam doutorado, eles são demitidos. Né? E aí, só que, no entanto, no Brasil, 75% das matrículas em ensino superior são em instituições privadas. Esses são dados do Banco Mundial. E aí, em comparação, a China possui apenas 25% dos estudantes em instituições privadas. Né? Durante a pandemia e com a crise, as instituições privadas no Brasil e no mundo todo estão lidando com a redução do número de matrículas, com o aumento da inadimplência, né? E aí, por conta disso, aqui no Brasil, a Associação Nacional das Universidades Particulares, a ANUP, que é presidida pela irmã do ministro Paulo Guedes, a senhora Elizabeth Guedes, né, que é uma representante de grandes oligopólios educacionais, como a Croton, como a Estácio, ela enviou, no dia 26 de abril, um ofício para o Ministério da Economia com uma lista de demandas do setor educacional privado. E quais são as demandas do setor educacional privado agora durante a pandemia, né, de emergência? A ampliação do ProUni, a permissão de utilização do FGTS para pagamento de mensalidades, né, para ter uma garantia contra a inadimplência, a concessão de vouchers, a concessão de financiamento estudantil para educação básica, acabar com o pagamento dos professores por hora-aula semanal, e sim, aulas efetivamente ministradas, banco de horas para professores, incluir a educação na lista de serviços essenciais para que as instituições possam ser reabertas mais rápido, criar linhas de crédito do BNDES para as instituições educacionais privadas, abono de encargos trabalhistas, repasse de isenções fiscais. Então, é uma lista de demandas, né, feitas pela irmã do ministro para o ministro. Bom, então observamos que a pandemia ela é aproveitada para ampliação do mercado do ensino superior privado, que é um mercado altamente concentrado. E esse mercado é construído e ele é ampliado a partir da destruição das universidades públicas. A qualidade da formação ofertada pelas universidades públicas reside no tripé: ensino, pesquisa e extensão. São instituições com uma formação extremamente importante para a sociedade, tem uma função extremamente importante para a sociedade. No período da pandemia, a gente tem inúmeros exemplos que reafirmam a importância das universidades públicas para a sociedade. Não me parece que seja a adoção do ensino remoto de emergência que vai afirmar o valor social das universidades públicas. Esse modelo adoece professores, adoece estudantes, não contribui para a qualidade da formação e, principalmente, expulsa das universidades um grande número de estudantes que lutam diariamente pela permanência. A garantia da vida deve estar em primeiro lugar. E as instituições públicas, as universidades públicas, as escolas públicas, as instituições públicas de pesquisa, o sistema público de saúde, são fundamentais para a garantia da vida de todos, sem distinção de classe, de gênero, de raça, de etnia.
Então, nesse momento da pandemia, enquanto as corporações aproveitam para lucrar com a morte, aproveitam para destruir tudo que é público, é um momento em que mais devemos lutar na defesa da educação pública, de qualidade, frente a todos os ataques que a gente está sofrendo. Bom, então é isso. Obrigada. Nossa. Falas, porque acho que vou deixar o Osmar, eu também quero fazer uma pergunta depois, mas vamos ver os participantes. Não, maravilhosa Estou a impactada. Fala de vocês duas, com os dados que vocês apresentaram.